Bem-vindo ao Broadcast Academy, eu sou o Tom Jones e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas de transmissão digital. Acompanhe. Deixa eu puxar uma caneta aqui para a gente poder conversar, escrever na tela. Então, em sistemas de transmissão digital é importante a gente definir o que são as entradas, né? A parte de encoder e a parte de modulação, ou o que é chamado de camada física. No esquema aqui, é possível ver que nós temos então uma fonte de informação que pode ser uma câmera, a saída de um IRD. Isso vai para dentro do nosso sistema de conversão AD, né? Ou seja, analógico digital. Esse sistema AD, geralmente fazendo a parte aí de um encoder, né, tanto a parte de áudio quanto a parte de vídeo. A codificação de fonte, ela vai permitir que possamos pegar os pacotes de áudio e os pacotes de vídeo, né, já digitalizados, multiplexá-los e então encaminhar isso através de uma saída. Essa saída, geralmente, elas estão em dois formatos. Ou ela está num formato conhecido como ASI, né? Uma saída ASI, Asynchronous Serial Interface, para quem não lembra mais aí do acrônimo do que significa ASI, ou por uma saída IP tão largamente utilizada nos dias de hoje. Ambos esses serviços, essas saídas, vão para distintos usos, né? A saída ASI pode ir direto para, como está indicando na figura aqui, um modulador, enquanto a saída IP vai encaminhar esses pacotes codificados aqui pelo encoder para uma nuvem, para encaminhar os nossos pacotes ali para uma nuvem, para um rádio digital, para um link digital e assim por diante. Então, dentro desse primeiro universo, né, conceituar o que o encoder faz, que é muito além de transformar o sinal de analógico para digital, mas também empacotar esses sinais de forma que eles possam ser transportados pelos diversos tipos de camada física que nós temos, empacotar esses sinais pelos diversos tipos de camada físicas que nós temos é muito importante. E aí é que entra o trabalho dos códecs, né? Entender de códecs como H264, H265, códecs novos e atuais que permitam cada vez mais que a parte de compressão do sinal seja cada vez mais efetiva, ajudando assim que a camada física não coma tanta banda. Esse é o principal recurso, né? Essa é a principal motivação para que a gente possa usar códecs de compressão de vídeo. Continuando então aqui, se a gente vai utilizar uma camada física para o modulador, ou seja, estamos falando aí que nós vamos trabalhar então dentro do universo DVB, DVB-S, né, DVB-S2, vamos mandar isso para o satélite, largamente utilizado no Brasil para poder cobrir aí o país de grande extensão e não só pela fibra ótica, né, onde aí nós estaríamos falando das saídas IPs, né, mas a parte de modulação é muito importante que ela seja entendida como isso vai funcionar. Seguindo aqui adiante ainda, só nesse primeiro slide aqui tem uma aula inteira, né, sobre isso. A parte de canalização do DVB vai ser recebida por um IRD lá na ponta, né, o IRD onde nós vamos colocar uma antena para receber o sinal, a minha parabólica muito feia, né? O desenho da parabólica aqui muito feio, mas ele vai chegar no túnel do meu IRD através dessa parabólica para quê? Para que a gente comece a fazer a demodulação do sinal. E aí toda aquela parte de codificação de canal que foi realizada pelo modulador,
na camada física, né, no primeiro estágio lá, antes de ser enviado para o satélite, agora é feita essa decodificação. As fontes de extração do áudio e o vídeo pelos conversores AD entram em operação, e aí a gente vai ter a saída propriamente para a TV, a saída para a tela, né? Aonde, de novo, aí essas saídas, dependendo do IRD do receptor, elas podem estar num sinal digital como o SDI, elas podem estar em HDMI, em CVBS, muito pouco utilizado hoje no mundo completamente HD, no mundo 4K, 8K. A gente cada vez mais utiliza menos o CVBS e usa cada vez mais o SDI propriamente dito. Então, só nesse primeiro slide aqui, a gente conhece, então, a parte de transmissão e recepção dos sinais. Seguindo um pouquinho adiante e agora falando mais de uma forma um pouco mais abrangente sobre o trabalho do encoder, né? O encoder ele vai transformar os sinais em um TS, em um transporte stream, através de, como nós havíamos dito, né, as suas entradas de vídeo e áudio, através da codificação de fonte, a multiplexação e aí a saída, as suas saídas de ASI ou IP. É importante notar aqui que a gente converse um pouquinho sobre a parte de codificação do encoder, né, o responsável aí por fazer a codificação. Quando você pega um codec como o H264, como pega um codec AVC, aonde você vai tratar os pacotes de áudio e de vídeo, o poder de compressão dele é muito importante, né? Entender, por exemplo, que você tem uma amostragem, né, em 420 ou 422, quais são as diferenças entre esses dois tipos de amostragem do sinal? Muitas vezes a gente vê, eu quero um IRD 420, eu quero um IRD 422. O que nós estamos falando aqui? Sobre o que nós estamos falando quando eu estou requisitando um IRD 422 e não quero um IRD 420? Já pararam para pensar sobre isso? Pois é, esse é um, né, dos tópicos em que nós abordamos dentro do curso mais aprofundados sobre sistemas de transmissão digital, e que não daria para falar aqui, né, nessa curta aula, mas fica aí vamos dizer assim, o flag para vocês irem dar uma olhadinha sobre qual que é a diferença entre 422 e 420. Então a gente tem no encoder sempre as entradas analógicas e uma saída digital. O encoder ele pode ter diversos tipos de entradas, como eu já havia dito, né? A gente pode ter as entradas HDMI, as entradas SDIs, a própria entrada IP hoje em dia. E aí a gente pode se perguntar o seguinte, como é que eu posso ter uma entrada IP? O encoder ele vai fazer o que com essas entradas IP se o sinal então já estaria digitalizado, né? Bom, muitas vezes nós temos a presença dentro de encoders mais avançados, a capacidade de receber esses fluxos, por exemplo, para extrair closed caption. Nós podemos receber os sinais de closed caption para o encoder via IP, e aí ele vai embebedar isso no vídeo. Nós podemos também receber vídeo por IP, e o encoder vai fazer uma coisa que nós chamamos de um trabalho de transcodificação, ou seja, chega o sinal num formato MPEG-2, só para ser didático aqui, e ele vai transformar esse sinal num sinal MPEG-4. Então, eu vou fazer um transcoder desse sinal. Posso fazer um transrating também. Mantenho o H264 que está chegando pelo IP, mas vou trabalhar ele em taxas diferentes, onde eu recebo, por exemplo, com 10 megabits de data rate, posso embebedar ele, posso fazer um transrating dele para 5 megabits, por exemplo, utilizando outra parte de códecs de vídeo. Então, esses são
os porquês, né, dos encoders mais avançados hoje terem entradas IP, terem entradas ASIC, para a gente poder retrabalhar esse sinal e de forma que as saídas IPs e as saídas em ASIC tragam um resultado diferente daquilo do que a gente tem na entrada. Só para lembrar um pouquinho aí como é que funciona o trabalho do encoder lá dentro, né, de uma forma bem didática, querendo relembrar aqui todo mundo. Para se ter isso de forma mais avançada, vocês podem escrever aí deixar aí nos comentários se vocês querem uma aula, né, uma explicação melhor como funcionam, por exemplo, a formação de macroblocos dentro do encoder, né? Como é que eu vou fazendo quadro a quadro. Todo mundo já ouviu falar em quadros GOP, né? Os famosos lá, Group of Pictures, os GOPs, onde isso é configurado também dentro do encoder para que eu possa dar maior capacidade para os meus frame rate. Então tudo isso é importante conhecer e são trabalhos que o encoder faz. Então, passando bem rapidamente aqui, a gente faz a amostragem do sinal através de uma quantização, aonde eu vou pegar e, através dessa quantização do sinal, dividir ele em blocos e macroblocos. Esses macroblocos vão passar por um algoritmo, dependendo de cada códec de compressão, né, através de uma transformada do cosseno, dividir ele em diversos slides, aplicar um zigue-zague, até fazer o trabalho de entropia e depois aquilo que a gente chama de mais importante, que é tirar as redundâncias através, né, da amostragem do sinal discreto ali, dos sinais de entropia. Então tudo isso é feito pelo encoder, a gente muitas vezes nem nota porque é realizado tão rapidamente e é muito interessante conhecer o que acontece ali dentro do encoder, porque quando dar um problema, nós precisamos ter um embasamento muito mais do que só teórico, mas sim prático, de como essas coisas acontecem e aonde é que vai estar o problema. Inclusive, dentro da análise de transporte strings, é muito importante se conhecer, por exemplo, a formação das tabelas, né? As tabelas do sinal, onde é que formam um APAT, onde é que formam a PMT e qual a importância delas para dentro do sistema. Então, seguindo aqui um pouco adiante, nós falamos do encoder. A saída do encoder tem que ir para um modulador, onde a gente vai fazer finalmente a codificação do sinal, né, dentro dos sistemas de modulação. Essa codificação do sinal é onde, dentro da camada física, eu vou escolher trabalhar a minha modulação, né? Será se ela vai ser QPSK? Será se a minha modulação vai ser 16 QAM, 64 QAM? Qual modulação, né? 8 PSK? Qual é a modulação que eu vou utilizar para poder transmitir o sinal que foi codificado ali pelo encoder? Então, essa também é uma parte importante, entender os pesos, ou o que a gente chama lá, brinca, né, de cobertor curto. Por que o cobertor curto? Porque muitas vezes você não tem banda suficiente para todo o data rate que você está escolhendo, né, que você produziu ali no encoder. Então fica esse cobertor curto aí para poder fazer essa junção de melhorias para poder subir o sinal com a melhor qualidade possível e gastar, obviamente, menos possível. Falando em data rate, é interessante, escrevam aí também nos comentários se vocês gostariam de um vídeo para poder ensinar a vocês como é que se calcula symbol rate, data rate, né? Como é que se calcula a banda, o que a gente chama, né, em megahertz, né, de a banda contratada, o famoso BC. Como é que eu calculo a banda contratada de um satélite para poder colocar o sinal no ar?
Então podemos fazer um vídeo sobre isso também. Deixem nos comentários e conforme vocês pedirem, a gente, claro que vai fazer. Então essa foi uma pequena aula de sistemas de transmissão digital para a gente começar a entender, né, lá na formação do sinal do encoder, passando pelo modulador até chegar ao IRD. Deixem nos comentários, como eu falei, se querem aprender um pouco mais sobre quadros GOP, como é que funciona a formação realmente lá dentro do encoder, querem aprender a calcular symbol rate, data rate, se tudo isso for importante para vocês, é claro que a gente vai trazer conteúdo assim. Muito obrigado por estar no Broadcast Academy e nos vemos no próximo vídeo.